Oi pessoal, então esse vídeo é para a gente organizar o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente completou um mês nesses estudos remotos, né, cada um na sua casa. Então agora a gente vai fazer uma parada para organizar o próximo mês, o que a gente vai fazer a partir de agora. Então eu fiz uma pauta que vocês não precisam copiar, é só para vocês prestarem atenção. E eu vou pedir para vocês, por favor, assistirem esse vídeo até o final, porque nesse vídeo vão ter as indicações de como vai ser o nosso trabalho a partir de então. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou não entenderam algum procedimento, vocês podem sempre mandar um e-mail para mim, tá bom? Então, de acordo com a nossa pauta, então hoje é dia 20, a gente está organizando isso a partir das resoluções que saíram até agora. Então, hoje a gente está pensando num retorno às aulas no dia 1º de junho. Então até lá, a princípio, hoje, né, a resolução que a gente tem hoje, a gente vai ficar estudando remotamente, tá? Então a gente vai continuar usando o sistema beta, vai continuar usando o Google Classroom e a gente vai fazer da seguinte maneira então. Até agora, a gente organizou postagens toda terça-feira, com correção toda sexta-feira. E os e-mails que vocês me mandaram até as 5h15 da tarde, eu respondi no mesmo dia. Se por acaso vocês mandarem e-mails depois desse horário, não tem problema, eu vou responder também, só que vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Tá tudo lá organizado, não precisa se preocupar. Esse primeiro mês a gente fez várias coisas, então se vocês forem olhar lá no Google Classroom ou lá no Beta, vocês vão perceber que a gente fez 4 atividades. Então no dia 27/3, a gente fez nossa primeira atividade remotamente, que foi a introdução ao gênero textual crônica. No dia 3/4, a gente fez aquela interpretação de texto, doença crônica, que era a crônica do Michael Tenfen, sobre como ele começou a pensar em ser cronista. No dia 10/4, a gente fez a atividade A Brincadeira, que também era sobre uma crônica do Veríssimo, sobre aquele cara que ligava para as pessoas, dizia que ele sabia de tudo, enfim. E no dia 17/4, a gente escreveu uma crônica. Então, a princípio, vocês têm 4 atividades à disposição. Tem gente que já fez todas. Tem gente que fez uma e não fez as outras. Não tem problema, vocês podem fazer de acordo com a organização de vocês. É importante que vocês façam as atividades, mas vocês podem mandar um pouquinho depois, não tem problema. Só conversem comigo se vocês estiverem com dificuldades de organizar essas atividades, não estiverem entendendo, que aí a gente vai conversando e vai fazer um trabalho mais direcionado para cada caso, tá? Essa atividade aqui e essa atividade aqui, peraí, deixa eu lembrar. 2 atividades dessas eu mandei a correção para vocês individualmente e 2 atividades eu não mandei a correção individualmente. Uma foi um vídeo e a outra eu coloquei um arquivo para vocês corrigirem. A crônica, que foi a última atividade, todo mundo que mandou eu já corrigi, já recebeu a devolutiva, ou pelo Google Classroom ou pelo e-mail. Então, um dos 2 jeitos vocês receberam a devolutiva da atividade, tá? Então, isso aqui é o que a gente fez até agora. E andamento, a gente está fazendo enquanto a gente conversa, então durante esse mês e durante o próximo mês também, a leitura do romance e a resenha. Essa leitura e essa resenha, vocês têm que entregar para mim no primeiro dia que a gente tiver aula presencial novamente. Então, quando nós voltarmos às aulas, vocês vão entregar isso. Na primeira vez que aconteceu a quarentena, a gente teria voltado hoje às aulas, né? Teriam voltado às aulas normais, mas como ela foi prorrogada, então vocês também têm mais tempo para fazer essa leitura desse romance e essa resenha. Então, isso aqui tudo a gente fez até agora. Repito, se vocês não fizeram alguma atividade, vocês vão usar então essa semana para organizar o que vocês não fizeram, tá bom? Então, eu fiz a crônica e eu fiz a brincadeira, mas eu não fiz essas 2, você pode fazer, não tem problema. Você vai usar essa semana inteira agora para se organizar, para ver o que você não fez e para colocar isso em dia. Se você já fez tudo, então eu sugiro que você use essa semana para escrever a sua resenha. Ou pelo menos para adiantar a leitura do seu romance, porque a gente vai ter então mais um mês e
10 dias mais ou menos de quarentena, então nesse tempo você tem que dar conta de fazer as atividades e de ler o romance e fazer a resenha. Se você já fez a resenha, eu sei que o Natan já fez e já enviou. Se você já fez a resenha, você pode mandar para mim que eu já vou lendo, já vou dando a devolutiva para você também e fica adiantado. Aí é seu critério, tá? Repito, não tem que se desesperar. Ah, eu tô com uma atividade, a primeira atividade eu não fiz. Você pode fazer essa semana agora. A gente vai fazer essa parada então. Essa semana inteira você vai ter para se organizar. Por que a gente tem que fazer essa parada? Porque com a crônica, com a escrita da crônica, a gente terminou esse bloco. A gente terminou, então, uma fase dos nossos estudos. Antes de começar a próxima fase, a gente tem que dar essa parada para ver se ninguém ficou para trás. Mesmo porque, quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais, a gente vai rever tudo isso que a gente fez, porque tem muitos colegas de vocês que não estão tendo acesso a tudo nessa ordem. Então, quando nós voltarmos, a gente vai ter que fazer outra parada e vai ter que rever tudo isso aqui. Então, essa semana, você que está tendo acesso às atividades, está vendo esse vídeo, que tem acesso ao Google Classroom, que tem acesso ao sistema beta, você já pode parar agora e ver se você não esqueceu de fazer nada. Tá bom? Se você ficou com dificuldade, ficou com dúvida, não conseguiu fazer, você sempre pode mandar um e-mail para mim, naquele e-mail que você sabe, que a gente vai conversando. Tá bom? Então, a organização do primeiro mês foi essa. A gente trabalhava com postagens de terça e correção sexta. E os e-mails que vocês mandarem até 5h15, normalmente vocês recebem no dia. Especialmente de sexta, tá, pessoal? Se vocês mandarem um e-mail depois das 5h15 de sexta-feira, provavelmente a resposta vai ser enviada só na segunda. Então, se vocês têm pressa, eu vou pedir para vocês tentarem mandar um pouquinho antes, tá? Mas não quer dizer que eu atrasei 2, 3 dias de atividade. Não tem problema. Você vai fazer as atividades no seu tempo, de acordo com a sua organização em casa. O importante, eu reforço, é que você faça todas. Que quando a gente voltar, então, para a escola, para as aulas presenciais, vocês tenham as atividades prontas para a gente poder retomar depois a partir do que você fez. Tá bom? Então, essa é a nossa organização que aconteceu no primeiro mês. Essa semana, então, vai ter o tempo para você se organizar. E na outra semana, a semana do dia 28, a gente vai começar outro bloco de atividades. A gente vai começar a trabalhar com opinião e informação. Então, se você tem atividades ainda atrasadas do outro bloco de assuntos, vai dificultar. Então, por isso que você tem que usar bem esse tempo agora para organizar essas atividades aqui. No segundo mês, o nosso plano, então, é manter a mesma rotina. Eu botei aqui um ponto de interrogação, porque se vocês tiverem alguma ideia de como melhorar essa nossa rotina, vocês podem me mandar um e-mail e me dar a ideia. Vocês responderam aquele questionário que eu disponibilizei para vocês, com várias perguntas. Eu já fiz a organização desses dados, já tive várias ideias a partir do que vocês disseram, mas se vocês tiverem uma ideia ou esse sistema aqui não esteja funcionando muito bem, é bom que vocês me mandem um e-mail e me contem, que a gente vai organizando, tá? Então, a princípio, a mesma rotina. Terça-feira sai a atividade, sexta-feira sai a correção da atividade, ou num arquivo, ou um vídeo, ou mesmo um feedback individual. Então, nesse período, começa e, entre aspas, termina a atividade. Só que o nosso tema, então, a partir do segundo mês é outro, é opinião e informação. Então, para vocês terem já uma ideia do que vai acontecer, a gente vai trabalhar com notícia e com artigo de opinião. Se fosse presencial, vocês estariam, mas vai ser legal, dá tudo certo. Então, essa semana, repito, é para organização. Vocês vão ver o que vocês já fizeram, o que vocês não fizeram, o que precisa de mais ajuda, vão entrar em contato comigo, ou pelo Classroom, ou pelo e-mail, para a gente organizar isso aqui durante essa semana. Eu sei que vocês estão fazendo várias atividades de outras matérias também, então é bom a gente dar essa parada agora para vocês se organizarem melhor. No dia 28, eu vou postar a primeira atividade do novo tema, lá no Beta e no Classroom para vocês fazerem. Então, dia 28 a gente começa o segundo mês, o nosso segundo tema na quarentena. Então, em tese, a princípio, a gente vai ter 2 temas, a crônica, que é a que a gente está terminando agora, e a opinião e informação. Então, quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma revisão disso tudo, e da informação e da opinião. Por isso que se vocês fizerem todas as atividades, essa revisão vai ser mais rápida e vai ser mais fácil de fazer, tá bom?
Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode sempre mandar um e-mail e a gente vai conversando então pelo e-mail e pelo Classroom, tá bom? Obrigada, pessoal, e bons estudos!